O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Podemos sentar? Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje em Eucaristia para nos colocarmos juntos sobre este mistério de fé. A palavra de hoje já nos orienta, nos condiz a uma ação muito importante. Então, 3 pontos que nos ajudam a crescer mais nessa dinâmica de palavra de Deus. Primeiro, a oração. O Senhor nos dá essa orientação. Se não rezarmos, nós não vamos nos encontrar verdadeiramente nessa realidade em Deus. Depois, uma outra ação importante, o dar-se, que é o amor e o perdão. Se não praticarmos o amor e o perdão, também não estaremos colocando em prática esta vontade de Deus e não encontraremos o céu. E o terceiro ponto, que nós vamos chamar de uma dimensão
que não devemos seguir, que é a inveja. Porque a inveja nos traz essa distância do projeto de Deus em nossa própria vida. Veja que interessante o fato, porque todas as leituras vão falar dessas ações. Se pegarmos o texto do Evangelho, por exemplo, que nós ouvimos, que fala sobre a realidade da dimensão do perdão e da entrega que se dá pela oração. Veja que interessante que Jesus conta uma parábola. É uma parábola muito grandiosa. A parábola diz, a parábola se coloca nessa projeção. Ela coloca a realidade. Um patrão saiu de madrugada para encontrar operários para a sua vinha. Foi encontrá-los na praça. O sentido de praça aqui, nós temos que nos remontar para a Palestina. Porque na Palestina, diferente da gente, se você quer buscar um emprego, você tinha que ir para a praça. Você levava o seu material de trabalho e ali ficava. E aquele que precisava do seu trabalho, o que faria? Aquele que precisa do seu trabalho te leva ao serviço. Não quer dizer que te emprega, você trabalha. Mas talvez amanhã não tenha o mesmo trabalho, você volta para a praça. Então era uma ação mais ou menos assim. Aquele que tem um prazo maior de trabalho, ou tivesse uma sorte, trabalharia mais vezes para aquele senhor. Esse vai. O Senhor vai e contrata no primeiro horário. É interessante falar do horário também para o povo judeu e o povo palestino. Porque diferente de nós temos 8 horas de jornada de trabalho. Eles têm 12. Diferente da gente. 12 horas, para eles é uma forma normal. Mas aonde eles se espelham nessas horas? Eles vão se espelhar nessas horas diante do momento de oração. Porque tanto o palestino como o judeu têm o seu momento de oração. E o momento de oração começa pela madrugada, passa pela parte da manhã, chega ao ponto grande do dia, vai para a outra parte da tarde e chega à hora sexta, a hora final, e depois vem a completas e pronto. Ele dá um sentido de horário. O sol nasce, a aurora, e o sol se põe, o poente. Então, esse é o período de trabalho. Então, o homem tem que entrar nessa realidade de trabalho e viver assim. Por isso que ele vai falar da jornada, que nós resgatamos esse valor como oração. Nós também temos o significado oracional. Todos nós somos chamados a rezar. A nossa vida não pode ser pautada somente no cronos, na hora do relógio, mas tem que ser pautada também na horácio, a oração, no momento do orar e buscar da oração o seu trabalho. É uma dimensão até que interessante para viver. Por isso que o homem sai de madrugada, chama trabalhadores para a sua vinha, diz a eles: eu vou te dar uma moeda de prata. Até então, tá bom. Aí ele sai novamente às 9 horas da manhã. Olha como o relógio passa. Às 9 horas da manhã, busca. Ao meio-dia, busca. Às 3 da tarde, busca. Às 5 da tarde, busca. O horário termina que momento? Se começa às 6 horas da manhã, 12 horas termina 6 horas da tarde, às 18 horas. Então teve a sua jornada. Isso é interessante. No final ele faz o ajuste de acerto, começando pelos últimos. O último que foi contratado às 5 horas, trabalhou quantas horas? 1 hora. E recebeu quanto? Uma moeda de prata, um salário. Quem trabalhou primeiro? Deveria de receber quanto? 1. Não foi isso que foi contratado? 1. Agora, esse senhor foi justo? Com todos os funcionários? É interessante, né? A gente fala assim, foi, porque nós estamos com a palavra. Se coloca no lugar desses homens. Você acha justo? É interessante isso, porque quando a gente trabalha, a gente está no emprego, a gente sempre tem lá um emprego, tem um salário. Se chega um funcionário novo na empresa e vai receber o mesmo que a gente fica feliz? Que está trabalhando já há tanto tempo na empresa e nunca ganhou um aumentinho? Aí chega aquele funcionário, do nada, porque também tem o mesmo estudo que você, um pouco mais atualizado, vai ganhar o mesmo que você. É justo? É essa a pergunta, é justo? É interessante, a gente fala que não. Mas o dinheiro é teu? Não, o dinheiro é do teu patrão. E o teu patrão, que é o detentor do dinheiro, faz do dinheiro dele o que ele quer. Não é assim que você faz com o seu dinheiro? Você administra de acordo com o que você quer.
Então, o patrão é justo. Injustos somos nós que vivemos uma inveja por causa do outro que entrou. Por que ele tem que receber o mesmo que eu? Olha que interessante. Isso numa questão de mercado. Agora, traduz isso para uma dimensão da fé. Às vezes você está 300 anos na igreja e chega aquele que foi batizado hoje. Se você, há 300 anos atrás, foi batizado e o Senhor disse nesse batismo, te dou já a vida eterna. É justo esse que chegou agora a receber a vida eterna? Eu fiz uma pergunta, gente. Não me deixam envergonhado diante das câmeras. Olha que interessante, né? É interessante, né? Porque na igreja a gente age, muitas das vezes na dimensão da fé, a gente age igualzinho na dimensão do mercado. Eu tenho mais tempo de igreja que você, então parece que eu tenho mais posto que você dentro da igreja. Não. Essa é a forma errada, é a forma invejosa, é a pior maneira de se portar diante do mistério de Deus. Isso mostra que a gente não cresceu na fé, se a gente pensa assim. Porque mesmo aquele que tem 300 anos na igreja, como aquele que agora chegou, todos os dois recebem a mesma parcela pelo batismo, a vida eterna. Olha que grandiosidade de mistério. Então não tem aquele que tem tempo de igreja e aquele que não tem tempo de igreja. Todos nós recebemos a graça. Essa é a parte importante. Quando a gente não pensa assim, nos falta o sentido oracional, o alimento da fé. Nos falta o sentido motivacional, que é a misericórdia e o perdão, o amor e o perdão. Quando a gente não ama, a gente distingue e separamos. Você faz parte do meu grupo, você não faz parte do meu grupo. Você está na minha caminhada, você não está na minha caminhada. Olha que interessante. E a gente acaba não perdoando, não crescendo na dinâmica da fé. Isso tudo pelaquela palavra que nos foi anunciada. São Paulo diz uma coisa interessante. Olha, olhando toda essa realidade, ele fala assim, eu não sou nem considerado a ser apóstolo, mas eu sou apóstolo e trabalho mais do que os outros apóstolos. Não porque ele se gabou do trabalho, mas pelo sentido da missão que lhe foi confiada. Aí ele fala, eu gostaria de morrer para estar com Jesus, para estar com Deus. Mas eu também gostaria de estar com vocês. Então tem duas ações importantes. Então morrer para mim se torna lucro, mas viver se torna Cristo. Mas se é para eu ficar com vocês, eu vou viver na altura do evangelho que me foi dado. Olha que ação importante. Ele fala dessa importância de viver à altura do evangelho. A palavra de Deus colocada a serviço do irmão. Isso quer dizer amor e perdão. São ações importantes. E tira do lado o sentimento de inveja. Aí a gente olha para toda essa parte e fala assim, então como é que se dá a oração? A oração na igreja ficou, muitas das vezes a oração que é de toda a igreja ficou reservada aos religiosos. E não quer dizer que os religiosos rezam todas as horas certinha, porque não reza não, né? O pai São Bento fala uma coisa interessante, né? Ele fala assim, olha, nós dividimos em 4 semanas de orações aquilo que os nossos antigos pais rezavam em um dia, porque somos preguiçosos. Aí no tempo moderno a gente é mais preguiçoso ainda, né? Porque a gente fala que não tem tempo para rezar. É interessante isso. A gente tem tempo para comer, se deixar a gente come o dia inteiro, não é verdade? Se deixar a gente belisca o dia inteiro, né? A gente fala, come tudinho. Agora na dimensão da fé, você belisca o dia inteiro a fé? Ou será que a fé você alimenta como você sonharia fazer o seu regime? É interessante isso, né? Que a gente fala tanto de começar um regime, né? Usa ao mesmo tempo, coma da mesma forma como você alimenta a sua fé. Você emagrece rapidinho. É uma beleza. Fica todo mundo esbelto. A igreja nos coloca a oração. Então nós temos esses momentos de rezar. Se eu pautar a minha vida com oração, tudo vai ficar novo na minha vida e na minha casa. Veja que interessante, a gente às vezes só deixa 2 momentos para rezar, quando acorda e quando vai dormir. Isso no modo global, não estou dizendo ações particulares. Mas o que seria mais importante? Uns poucos mais voltados à fé, de manhã ao meio-dia e à noite quando vai dormir. Agora, como que deveríamos de rezar? Né? Levantar de manhã, fazer as suas orações. A igreja tem as orações que faz, chamada de matinas ou laudes. Depois, às 9 horas da manhã, nós rezamos a hora nona. Né? A hora nona. Rezamos a hora no meio período do dia, quase como uma merenda
né? Se tomamos o café da manhã, vamos merendar, para que ao meio-dia possamos fazer o grande almoço, a oração. Às 3 horas da tarde, para os mogianos é hora do quê? Quase. O cafezinho da tarde, o lanche da tarde, né? Então tem a hora terça. E depois, às 5 horas, 6 horas, às 6 horas a gente chama que é a hora da Ave Maria. Não é assim que a gente fala? Então é a hora que a gente já começa a hora da janta. Às 10 horas, às 7, 8, 9, 10 horas da noite, é a hora das completas. Quando completamos a jornada do dia e vamos repousar para começar o outro dia. Esse é o sentido do horário das horas para a oração. Se você colocar o horário, né, pautar a sua vida nas orações, você vai ver que o seu dia passa e você buscou uma sintonia com o teu Senhor. É um diálogo com Deus. Mas aí a gente escuta sempre assim, começar de mim mesmo. A gente fala, hoje o dia foi agitado, nem parei para rezar. Que pecado, né, gente? Mas a gente para ficar vendo o WhatsApp, a gente para ver Facebook, a gente para ver Instagram, a gente para ver tanta porcaria, não é verdade? A gente para assistir novela, a gente para ver, como que a gente vê tantas outras coisas que dá para ver, um reality show, quantas coisas a gente para. Mas padre, eu não vejo isso porque eu trabalho. Beleza. É interessante, em casa, no final de semana, a gente não toma a quantidade de café que toma na empresa. A gente não vai tanto no banheiro como a gente vai na empresa, né? Às vezes a gente está lá quase que sem... É interessante que chega na empresa, se você sai 5 horas, por exemplo, deu 4h30, o que você faz? Você continua trabalhando? O seu horário é às 5 horas. Deu 4h30, a gente vai relaxando o trabalho. Os mais afoitos, quando dá 4 horas, já começa a parar. Porque às 5 horas eu tenho que sair. A gente vai começando a se organizar, a gente parece que a gente vai perdendo o rumo das coisas. Na oração a gente pode cair no mesmo perigo. Veja que interessante. Se você olhar para o tempo e falar assim, hoje eu quero fazer uma dinâmica com o Senhor. E o tempo que eu tenho, me deu vontade de ver um WhatsApp. Então não vou ver o WhatsApp, vou rezar uma Ave Maria. Depois você calcula para mim quantas orações você fez no dia. Olha que beleza. Muita coisa pode transformar na nossa vida. Se a gente tomar pontos importantes, colocar propósitos de vida nova. Se a gente não coloca propósito de vida nova, a nossa vida fica na mesma realidade. Aquelas pessoas ali, você vê que Mateus escreveu porque Jesus estava dizendo para os fariseus. Não adianta você ter conhecimento da palavra de Deus, não adianta você dizer que é cristão, mas se você não busca a oração, o amor e a misericórdia, você continua vivendo os mesmos preceitos humanos, que ali é colocado como a inveja, o pecado que me distancia do projeto de Deus. Olha que ação importante, o Senhor nos convida a rezar hoje, nesse tempo da palavra. Eu te quero como uma pessoa nova, vivendo da palavra, vivendo da oração, vivendo da alegria de ser um, do amor e do perdão, perdoar sempre. Olha quanta coisa o Senhor nos ensina dentro dessa liturgia. O Senhor nos convida a sermos pessoas novas. E você pode ser uma pessoa nova. Eu posso ser uma pessoa nova, se eu estiver verdadeiramente aberto a Deus no próximo. Então, colocar tudo como um dom e um serviço do reino de Deus. Ali os operários que ele busca para a vinha, era para quê? Para trabalhar na vinha. Então, vivendo dessa oração, eu vou convidar, não só por palavras, mas por ato, o meu irmão a viver a mesma experiência de fé que eu hoje estou vivendo. A sua palavra colocada em prática na vida. Quanta coisa boa o Senhor nos dá, não é verdade? Quantas coisas, às vezes, nós deixamos passar porque nos preocupamos demais com o cronos, o tempo humano. E esquecemos de viver a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. A gente pode ser pessoas novas. Basta que a gente tenha esse desejo de ser novo, de ser não diferente, de ser novo na palavra de Deus. Hoje nós rezamos os nossos irmãos, né? Rezamos o Lúcio, rezamos o Aurelino. O que é rezar os nossos irmãos? Lembrança? Não, presença, memória.
E rezar a presença e rezar a memória não é rezar a perda, mas na busca da palavra de Deus é entrar nessa sintonia do mistério da fé. Nós rezamos aqui na terra o que os nossos irmãos contemplam no céu. Eles contemplando no céu nos dá graça pela oração de sentir o céu na terra. E isso acalma a nossa alma e nos tornamos pessoas felizes. Não ficamos presos numa saudade temporal, nós ficamos presos num sentimento de vida que ultrapassa a barreira da morte e nos faz um verdadeiro encontro de amor. Essa é a parte importante, amar sempre. Olha que coisa bonita nos dá para rezar hoje. Talvez a gente olhe para tudo isso e fale assim, puxa vida, Senhor, quanto tempo fiquei preocupado com as coisas do tempo e esqueci de viver esses valores que me fazem feliz, que me faz mais amigo da tua presença e que me impulsiona para longe. Às vezes a gente pensa que impulsionar para longe é somente a nossa vontade. Então que hoje a gente possa dizer, Senhor, que a tua palavra me impulsione para longe. E vivendo da tua palavra, serei feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.